Boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar com você aqui. Nossa, eu que agradeço o convite, estou muito feliz assim, com essa oportunidade de estar aqui partilhando com você. Já acompanhei lives suas maravilhosas, né? Aí dá aquele gostinho de também quero. Ah, então, para quem não conhece ainda, a Dai é acolhedora de mulheres pretas, é psicóloga, escritora, palestrante. E eu fiquei muito comovida, muito emocionada, né, de conhecer o seu trabalho. E quando eu conheci, falei, nossa, que preciosidade! Eu preciso dividir, compartilhar essa joia com todo Que mundo. delícia ouvir isso, assim. Confesso que também compartilhei muito do seu material já, inclusive até com clientes. Que Então é muito boa incrível. essa rede que a gente está criando, mesmo que online, né? Essa possibilidade de estar pertinho e de estar disseminando tanta informação importante, né? Sim, sim, mulheres aqui, né? Você está fechando esse ciclo, fechando com chave de ouro, né? Nesse mês do Dia Internacional da Mulher, em que a cada semana, né, nós discutimos um tema, né, super importante para nós mulheres e assim para a sociedade como um todo, porque nada diz respeito só aos homens ou só às mulheres, né? Isso diz respeito da nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que também não diz respeito à população negra, não diz respeito a um grupo. É um tema que diz respeito a uma sociedade inteira, né, que todos nós precisamos falar sobre racismo, a gente precisa discutir isso, né, e a gente precisa ter cada vez mais espaços de diálogo, espaços de fala. E hoje eu estou aqui muito mais de ouvinte, estou muito mais de aprendiz, porque a Daiane ela atende individualmente hoje 20 mulheres. Você está com 20 mulheres hoje, Isso Dai? mesmo. E estamos 20 começando mulheres semana que pretas. vem um grupo de mulheres pretas também, aí para somar mais um pouquinho com essa causa, né? Sim, e além de psicóloga clínica, a Dai também é psicóloga do CREAS, né, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, não é pouca bagagem por aqui, não, né? Aqui já tem várias mensagens, eu não estou nem vendo aqui, arrasou, verdade. O tema atravessa homens e mulheres. José, maravilhoso. Ah, que bom, bem-vindas, Ainda chegando. bem-vindos todos. Lucia, ai, que legal, gente. É muito bom poder reunir, né, pessoas incríveis aqui para refletir, né? Então, tem até uma atualização aí que eu acho que vai me permitir ampliar em relação a essa temática. Essa semana eu mudei de setor, eu estou começando agora a atuar na diretoria de direitos humanos. Uau, que maravilhosa! Então, acho que isso vai me permitir até aprofundar um pouco mais dentro dessa pasta, né, da questão racial, porque quando eu comecei a atuação na assistência foi na Coordenadoria de Igualdade Racial. Infelizmente, ela teve uma modificação e agora estou retornando aí para a Diretoria de Direitos Humanos para poder atuar um pouquinho mais de perto. Acho que vai ser bem Ai, interessante. que bom, Dai. Então, eu costumo trazer, como você já acompanha, né, já acompanhou outras lives, eu sempre trago um disparador para início de conversa, né? E eu assim, eu trouxe três falas suas de um vídeo que eu assisto todo. Gente, assistam os vídeos desta mulher maravilhosa, né? Que linda! Todos muito impactantes, todos me comovem, né?
né? Assim, como mulher, e assim, como gente, como pessoa, como ser humano, me toca muito. Assim, eu fico muito emocionada mesmo. E aí eu pesquei 3 falas suas para a gente começar a conversar. É Né? curiosa. Assim, que é um tema que realmente me impactou muito, né? O tema da solidão, né? Da mulher preta. Uma fala é: você tem sempre que dar mais, porque você não é bom o suficiente. Ela tem que atender o outro para suprir a falta que existe nela. E quem é que se importa com a dor da mulher? Nossa, você pensou assim. É muito interessante você ter conseguido ter essa sensibilidade, assim, você escolheu falas que são muito representativas de grande parte da demanda que as mulheres trazem para a clínica, né? Então, quando você fala, essa primeira fala sobre não ser boa o suficiente, né? Isso é muito recorrente, essa sensação, assim. Na verdade, eu passo na clínica ouvindo isso o dia todo. E confesso que essa também é uma fala minha, né? De muitos momentos da minha vida, né? Eu estou nesse caminho, nessa construção, mas a estrutura da sociedade, né? Essa estrutura com uma base racista, ela faz a gente crescer com esse sentimento muito forte, né? Porque quando você não tem uma construção de identidade e uma referência, né? Você não se vê nos diversos espaços, né? Então, assim, a mulher preta, ela não se vê como objeto de escolha, ela não se vê nos instrumentos midiáticos, ela não se vê nas propagandas, né? Isso está se modificando aos pouquinhos, mas ainda é um processo muito lento. Ela não se vê nos espaços de poder. E aí onde que ela se vê? Ela se vê nos maiores índices de violência, ela se vê nos maiores índices de solidão, né? Nós temos o menor índice no mercado matrimonial, por exemplo. Então, a mulher preta não é uma pessoa escolhida para o matrimônio, né? Para o direcionamento do afeto, para ocupar esse lugar que acaba sendo também um lugar de status, né? As mulheres pretas geralmente ocupam outros lugares, né? Seja o de amante, o de amiga, né? É óbvio que a gente não pode generalizar, né, gente? Quando eu falo a mulher preta, eu estou falando de uma conjuntura macro, né? A gente sabe que tem mulheres pretas casadas, muito felizes, mas a gente fala de uma estrutura onde existe um padrão social de mulher considerada como a mulher a quem vai ser direcionado o afeto, a mulher que vai ocupar lugares de destaque e a mulher preta que não se aproxima desse padrão, ela vai ficando realmente invisibilizada, né? Então, quando você fala sobre não ser boa o suficiente, envolve tanta coisa, envolve afetividade, envolve questões profissionais, envolve até relações familiares, relações de amizade, onde a mulher está sempre buscando, que aí vem a outra fala, né? Dar mais, você tem que dar muito, né? Porque se você não é bom o suficiente, você está sempre em dívida, em débito. E o que te oferecem tá bom, porque você não merece muita coisa. Então, essa lógica, ela é internalizada nas mulheres pretas de uma forma muito violenta e muito cruel, que faz com que essas mulheres cheguem para mim no consultório muito fragilizadas e muito desacreditadas, muito sem identidade, sem referência mesmo. Então, muito interessante você ter pensado assim, essas falas, porque realmente são um dos temas que mais aparecem na clínica para a gente poder acolher. Você falou uma terceira frase. E eu só vou pegar um pouquinho do que você falou, né? Que assim, o seu vídeo,
você fala do percentual, né, de 7% das mulheres casadas, né, representam, né, só 7% das mulheres negras, né? E assim, as estatísticas, elas são muito importantes assim como um marco da desigualdade, né? Um dado da realidade, né, das desigualdades, e assim não tem como não ver, né? Não tem como não ser visível isso, né? E aí é muito interessante trazer isso, porque não tem como não ser visível, né? E se a gente tem dados, por que que isso não é considerado, né? E aí a gente traz a questão do quanto que um dado que representa o sofrimento da mulher preta, ele não é importante, porque o sofrimento da mulher preta não tem um lugar na sociedade. Né? Então, a gente está lutando para poder desconstruir isso, né? E trazer uma outra perspectiva, mas a verdade é que muitas das vezes não somos consideradas nem como a nossa humanidade é considerada. Então, esse dado ele não tem valor, ele não dói no outro. Né? E na E é medida que não dói exatamente o terceiro ponto, né? Que você falou, e qual é a terceira coisa? A terceira coisa é justamente essa, né? Quem é que se importa com a dor da mulher preta? Essa era a exatamente, terceira fala. a gente tem caminhado no sentido de se unir, justamente para não ter essa sensação de solidão, porque a gente cresce com uma sensação de que ninguém se importa, né? Porque você está ali nesse lugar e ninguém está falando sobre isso, né? E aí você chega na escola, ninguém está falando sobre isso. E você olha na TV e ninguém está falando sobre isso. Então, como assim? Eu estou aqui vivendo uma realidade que ninguém está vendo. E aí, quando a gente fala de solidão da mulher preta, é muito importante ter a consciência de que a gente não está falando só da questão amorosa. A gente não está falando só do lugar do índice de matrimônio. A gente fala de algo muito mais amplo, é muito maior do que isso. Né? A mulher preta ela tem ocupado, né, ela tem esse lugar de referência de cuidado e subserviência. Então, eu venho para cuidar e servir. Né? E não ocupa, não tem contrapartida, né? Não ocupa o lugar do cuidado. Então, é a mulher que está sempre amparando toda a família, é aquela que está apoiando a amiga, é aquela que está amparando o parceiro, né? É aquela que está sobrecarregada, né? A gente tem, assim, os maiores índices de mãe solo, a gente tem os maiores índices de violência doméstica, a gente tem os maiores índices de população carcerária. Então, assim, e a gente sabe, né, estudos mostram que, ao contrário, né, quando um homem vai preso, a mulher segue com ele. Quando a mulher vai presa, ela é abandonada. E nós somos o maior índice de mulher, de população carcerária. Então, assim, feminina, né? Que a gente sabe que for considerar masculina, os homens pretos, infelizmente, ganham nesse índice. Mas, assim, é muito interessante fazer esse contraponto, né? Se você for olhar os índices positivos, né? A quantidade de mulheres no mercado de trabalho, em condições, né, dignas, né? Quantidade de mulheres no matrimônio, como eu já falei, enfim, né, na questão do estudo, da ascensão social, a gente não aparece como o maior índice, mas se você for fazer o outro, um contraponto, a gente aparece, né, índice de vulnerabilidade social, né, já que eu estou aí na assistência, eu acabo acompanhando muito isso. Então, são dados para a gente poder se repensar enquanto sociedade, sabe? Porque o que isso está querendo dizer? Isso comunica muita coisa. Como que essa mulher está sendo vista? Qual é o lugar que está reservado para a mulher preta, socialmente?
Então, quando a gente fala de solidão da mulher preta, não é só o fato de não ser escolhida como objeto de afeto, objeto de desejo. A gente está falando também sobre não ter reconhecido a sua dor, do momento que eu me vejo com a necessidade de me calar, porque ninguém vai entender o que eu estou sentindo, ninguém vai legitimar o que eu estou sentindo, porque é bobagem. Está exagerando, não é bem assim. É mimimi, né? Que agora tá modinha falar isso. É mimimi. É mimimi, mais conhecido como a dor do outro, né? Mais conhecido como aquilo que eu não sinto cortando na minha pele. Exatamente. Né? E assim, achei muito importante você ter tido assim, esse cuidado de incluir esse tema na série de lives que você fez, falas do feminino, porque eu achei inclusive muito simbólico esse nome, né? Que a gente vem lutando para que as nossas vozes sejam ouvidas, né? E aí você fez uma série de lives, falas do feminino, e você considerou fundamental que esse tema aparecesse, que uma voz de uma mulher preta pudesse ser ouvida. E é muito importante que a sociedade tenha práticas como a sua, né? Porque o racismo ele não foi criado pelas pessoas pretas, mas contraditoriamente somos nós que estamos tentando resolver, né? Então, assim, a vítima é quem está ali suando a camisa para resolver um problema que foi criado pela branquitude, né? Então a gente precisa pensar num contexto mais amplo, né? Cada um precisa revisitar os seus espaços, as instituições em que estão inseridos, a família, os amigos, os filhos que estão criando. Qual é a contribuição que eu vou fazer para mudar esse quadro, tá? Porque a gente precisa fazer o melhor que a gente pode no lugar onde a gente está. Eu acho que isso diz muito de uma sociedade individualista, né? Porque cada um está preocupado com o seu, com a sua luta, com o seu grupo, né? Então, acaba se criando uma sociedade absolutamente segregada, em que não se vê, não se enxerga a dor do outro, né? Então, assim, eu acho que quando eu vejo o seu trabalho e eu me comovo, também me gera um incômodo, porque eu fiquei com um questionamento. Como eu nunca enxerguei isso? Como eu nunca... Quando eu li A Solidão da Mulher Preta, eu fiquei absolutamente impactada com isso. Né? Como que isso não é visível? Né? Então, sim, a gente precisa conversar sobre isso. Né? E o incômodo também, do tipo, em relação ao lugar de fala, por exemplo, né? E eu fiquei como, não, eu não sinto cortando na minha pele, né? Mas eu sinto essa dor, eu percebo essa dor. Então, eu não tenho também como, eu não posso, não tenho direito de ignorar essa dor. A gente precisa conversar, né, sobre ela. Né? Agora, eu não posso falar como se fosse, eu não poderia falar por, eu preciso conversar, eu preciso ouvir, eu preciso entender essa dor. Né? E estar aberto a esse diálogo já é um passo super importante, sabe? Porque assim, eu já percebi, por exemplo, né, que a gente propõe algum outro tema, tem sempre mais pessoas. Eu estou aí nessa coisa de divulgar coisas na internet, a gente começa a fazer leituras, né? Ou até, por exemplo, um post Sim, que você publica. Eu já sim, observei que se eu publicar algo sobre racismo, eu perco vários seguidores. Isso é uma leitura assim que eu venho fazendo há mais de um ano. Quando eu publiquei aqueles poemas que você gostou tanto, isso também aconteceu. Quando eu proponho uma live sobre esse tema, o quantitativo de pessoas que participam também é muito menor. Então, assim, é muito curioso a gente perceber, né, até que ponto as pessoas não
esse não interesse pelo tema fala o quê dessa sociedade, sabe? Até que ponto eu não me interesso porque não dói em mim, ou fala desse incômodo que você está trazendo, assim, como que é difícil tocar na ferida, sabe? Como que é difícil se olhar no espelho, como que é difícil se pensar enquanto sociedade, e aí eu falo disso não só em relação à questão racial, mas qualquer outra questão que venha desconstruir um padrão que a gente está vivenciando, que é violento. Eu também me questiono, também tento me repensar em várias áreas da minha vida. Como que talvez em alguns momentos já fui gordofóbica, como que em alguns momentos já fui preconceituosa. Então, assim, a gente precisa tentar evoluir enquanto sociedade, porque a gente não está falando de um tema, a gente está falando de pessoas. Né? A gente está falando, inclusive, de algo que mexe com a sociedade como um todo. Né? Por exemplo, nós somos também o maior índice de adoecimento mental. Você trouxe esse tema, né, o risco do suicídio. Né? E onde é que está o risco? Né? Como é que isso se constrói dessa forma? Né? A gente fala, acho que você fala até melhor do que eu em relação a isso, na questão do suicídio, mas assim, enquanto mulher preta, você não ter referência, identidade, amparo, cuidado, né, afetividade, né, você fica sem esperança. Eu tenho algumas clientes que já chegaram para mim, né, nessa onda que a gente está da desconstrução do amor romântico, né, e aí isso vale para todas as mulheres, porque a gente sabe que o machismo ele subjugou todas nós, né? Só que quando se trata de mulher preta, a gente tem algumas especificidades. Então, assim, a gente está tentando desconstruir o amor romântico e aí a gente fala assim, ah, não, você, mulher, pode ser feliz sozinha, né? Que a gente está nesse discurso hoje em dia. Mas como é que você vai dizer para uma mulher preta, para ela se convencer de que ela pode ser feliz sozinha, ela não teve a oportunidade nem de experimentar o outro lado, de ser feliz junto? Ela ainda não pode ser a princesa da Disney. Ela ainda não pode se ver num conto de fadas. E aí você vem com o feminismo, que está lutando, né, por algumas causas das mulheres, requerindo alguns direitos que as mulheres brancas já acessaram e que, de algum modo, a gente percebeu o quão é tóxico em alguns aspectos, a gente está tentando desconstruir algumas coisas, mas a mulher preta nem acessou isso ainda. É como lá atrás, brigando pela entrada no mercado de trabalho. A mulher preta já trabalhava ó, há muito tempo. Ó. A lei, né, desde criança. Minha mãe começou a trabalhar com 9 anos de idade, minha tia com 8. Então, assim, aí você fala, né? Eu comecei a falar disso para falar da falta de esperança. Aí você começa a trabalhar o amor próprio, né? Porque a mulher se fortalece quando ela se ama e tal, não sei o que. Aí você ouve de uma cliente que ela se ama, mas isso não resolve o problema, ela continua não sendo escolhida. Como é que você faz diante de uma fala dessa? O amor próprio não dá conta das violências sociais que ela passa. O amor próprio não te protege dessas violências. E olha que é uma estrada longa para criar esse amor próprio, porque essa menina, mulher, ela passou a vida inteira aprendendo a se odiar. E aí ela corre essa estrada com vários obstáculos, ela consegue construir um mínimo de afetividade por si mesma e ela percebe que isso não a protege dessa sociedade. Você falou do risco, né? De suicídio. O que seria o suicídio? Eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Agora melhorou. O microfone, gente. Fica melhor assim? Ficou melhor. Ah, então tá bom. Você falou sobre o suicídio, sobre o risco de suicídio, né? E o que seria o suicídio? O que levaria, né, a um suicídio? O suicídio é uma dor insuportável, uma dor psíquica intensa e insuportável.
né? Então, o que que daria essa dor? O que que levaria, né, a essa dor? Aqui você falou sobre a solidão, né? A solidão é um super fator de risco, né? O não pertencimento, o isolamento, né? E o isolamento não é um isolamento qualquer quando você fala da solidão da mulher preta, não é um ficar sozinha, por exemplo, num espaço físico, ou um ficar sozinha numa relação amorosa, né? Num termo afetivo, mas em várias situações, né? Esse não pertencimento, esse não reconhecimento, né? Esse o silenciamento, né? Então, são várias as facetas aí que aumentam, né, a discriminação, não só em relação à população negra, né, mas quando você fala em relação a populações mais vulneráveis, né? A população carcerária, como você já falou, são as mais altas taxas de suicídio das populações em vulnerabilidade social, né? População LGBTQIA+, então, refugiados, migrantes. Então, são várias, né, as vulnerabilidades que podem aumentar o risco de suicídio. Sim, mulheres trans, travestis. Mulheres, Então, sim, assim, de fato, quanto mais vulnerável, né? E aí você vai acrescentando, né? Você é uma mulher preta, é um ponto. Você é uma mulher preta retinta, já se intensifica o risco, porque a mulher preta retinta, ela não tem a mesma passabilidade que uma mulher preta não retinta. O que é passabilidade, né? Estar mais próximo, né, a uma imagem hegemônica, padrão. Então, não ter essa passabilidade causa às mulheres pretas muito mais situações violentas, né? Deixam elas vulneráveis a muito mais situações. Então, uma mulher preta, retinta, trans, ela tem menor passabilidade ainda. Então, assim, você vai percebendo, né, nos índices, assim, você consegue fazer uma leitura do que levou aquela realidade a acontecer. Né? É muito claro, o problema é que ninguém está olhando. Na verdade, não é difícil de entender como é que aquilo se constrói. O problema é que ninguém está querendo entender. sim. Ou então, né, como você falou, é visto como um mimimi. Acho que são várias as formas, né? Ou não se interessa, né, como você falou, o que está acontecendo? Que você acaba perdendo seguidores, né? Ou então são as publicações, são os posts menos curtidos, é o quê? É falta de interesse, é incômodo, é não querer ver, é minimizar, né? Ou não legitimar a dor do outro, né? Porque eu acho que o mimimi é uma forma perversa de não saber lidar ou não querer lidar com aquele incômodo, porque gera um incômodo. Então, assim, eu acho que são várias as formas de, não, de não lidar com essa realidade, com o que acontece, uma não implicação nisso também. Isso não é problema meu, que isso tem muito a ver, sim, com uma sociedade individualista, né? Quando o problema é do outro, não tem nada a ver com isso. Né? Não, não diz respeito a mim, não me toca, então não me interessa. É porque do momento que eu tento lidar com isso, eu vou ter que me implicar. Eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu preciso atuar sobre isso. Isso me diz respeito. Né? E aí isso já traz um outro lugar, né? E é difícil da pessoa se pensar. Saber gera responsabilidade. Perfeito. Enquanto eu não sei, eu sou ignorante, né? Então nada posso fazer.
né? Mas a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu conheço, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu, entrando agora nos direitos humanos, né, na diretoria, a gente vai atuar junto ao núcleo que está sendo criado especificamente para acolher as mulheres, né, que tiveram os filhos, né, retirados, né, assassinados pelo Estado. Quando a gente escuta o depoimento dessas mães, né, tem até um documentário que se chama Nossos Mortos Têm Voz. Uhum. E é muito interessante você poder ouvir essas mulheres, porque elas trazem muito dessa solidão, né? Porque você vive a solidão já desde o início de você criar, porque a maioria dessas mulheres são mulheres pretas, mulheres pobres, mulheres da Baixada Fluminense, né? E aí você criar, por exemplo, um jovem preto nessa sociedade, né? Muitas delas mães solo, já é uma solidão tremenda, né? Uma sensação de desamparo muito grande, porque como é que você protege esse jovem, né? Que está totalmente vulnerável nessa sociedade, que reconhece ele como um perigo, um risco, né? Então, um jovem negro ele já anda por aí como um alvo, né? É alguém a ser exterminado, porque é um risco para a sociedade, assim é feita a leitura. Né? Então, essas mulheres já se sentem sozinhas nessa caminhada, porque essa dor de criar esse filho e sentir esse medo, ela já é uma dor muito isolada, que as pessoas não entendem, não acolhem, e depois uma solidão muito grande de você perder esse filho e você não ter o seu luto legitimado, porque que bom que morreu, né? Que bom que mataram aquele lá. Essa é a leitura. Como é que fica o luto dessa mãe? É um luto não reconhecido, né? Não é visto como um extermínio, é visto como um cumprimento de dever, né? Então é para isso. Né? É uma, é como se fosse a morte legítima, o sofrimento não, o luto não. A dor não é reconhecida, a dor não é legitimada. Né? Tô vendo que tem um monte de gente comentando aí, né? Será que a Oi? gente Não dá uma entendi. olhadinha? Mas, ó, a Suelen está falando assim: como pode as pessoas ficarem tão desinteressadas? Só nos importamos com aquilo que dói na gente. Precisamos tirar as empatias dos textões da internet e praticar mais. Sim, Aqui, muito a importante o Robertinha. comentário. A falta de empatia gera solidão da mulher negra. Ah, a Alissa está falando que live necessária. Que legal. Ó, a Suelen. É uma mistura de tudo. As pessoas só se interessam pela própria dor. Vi muito isso na faculdade, na palestra sobre feminicídio. Só viam mulheres. Na de racismo, só pretas. E assim, é aquilo que a gente falou sobre a segregação, né? E sobre como cada grupo só se interessa pela sua própria dor, né? Que a E gente a faz Suelen falou sobre feminicídio. 68% das mulheres que são assassinadas são mulheres negras. Então, assim, o quanto que a população negra é a que mais morre por suicídio. Né? Os jovens negros, a maioria dos jovens que tiram a própria vida são jovens negros. E da mesma forma, né, a maioria dos homicídios é da população negra, principalmente jovens negros. Né? Então, que, são vidas que se perdem. Né? como que isso comunica muita coisa, né? E a gente precisa realmente olhar para isso e se repensar.
Eu estava aqui te ouvindo e pensando sobre a questão do feminicídio, né? Pensando nessa questão das relações afetivas e o quanto que nessa lógica toda, né, da solidão, e uma lógica também que está colocada para a mulher branca em muitos aspectos é a questão do você só é feliz se estiver ao lado de alguém, né? A mulher precisa estar ao lado de alguém para se afirmar socialmente, né? E tudo mais. Então, assim, mas quando você é uma pessoa que você ocupa um lugar, né? Que você que, que te direciona afeto, né? Esse lugar é seu, esse lugar é para você, né? Por mais que muitas mulheres passem diversas situações, gente, isso não exclui qualquer mulher, classe, raça, passa por situações assim abusivas, né, violentas. A questão não é essa, mas a gente percebe que o índice maior de mulheres aceitando pouco ou aceitando ser maltratadas porque crescem com essa referência, né? As mulheres que eu atendo trazem muito disso, assim, enquanto que elas não aprenderam a receber afeto desde pequeno. Então acontece uma normalização, assim, passa a ser normal ser maltratado. Inclusive existe uma culpabilização muito grande. Ah, porque se eu fui tratada dessa forma, a culpa é minha, que é aquela frase lá do início, a falta está em você, né? Você que não é suficiente. Então, assim, é uma realidade que está muito presente, uma culpa muito grande. Assim, se eu não sou amada, o que eu estou fazendo de errado? Né? O que está faltando em mim? Né? Se eu não estou lá aparecendo na TV, né? Se eu não sou uma princesa, o que está faltando em mim? Inclusive, eu lembrei agora falando disso, da expectativa que eu criei para ver o desenho da Disney. Não sei se vocês já viram A Princesa e o Sapo. Não. Princesa e o Sapo é um desenho da Disney que tem uma princesa negra. E aí eu criei uma expectativa, não vou lá assistir, né? Vamos ver, assim, eu não concordo com o que reforça esses contos, esses desenhos, né, que a princesa sendo salva pelo príncipe e tudo mais, eu acho que isso acaba sendo também muito violento e muito tóxico com as mulheres, mas é um lugar que está colocado e que não estava colocado para nós, né? E aí eu fui lá assistir. Quando eu fui ver, aquela mulher trabalha, mas ela trabalha, ela tem que trabalhar para realizar o sonho do pai dela. Ah, E aí ela não é do não. sonho dela, não, é para realizar o sonho do pai, né? Sim, que acaba sendo dela também, de algum modo, essa coisa do ascender, do vamos crescer, né, economicamente e tal. Só que é interessante você ver aquela mulher trabalhando, 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 e não, o lugar do afeto não era para ela naquele momento, né? E aí, se por um lado, acredito que foi pensado, né, a questão de que estamos tentando criar mulheres independentes financeiramente, que não foquem no homem, foquem em si, etc. e tal, como que é curioso você negar essa possibilidade para aquelas mulheres que ficaram toda a vida esperando para se ver ali naquele lugar. E aí, as clientes trouxeram para mim esse filme. Né? Esse filme tocou essas pessoas, assim como me tocou também. Né? Porque como assim? Né? Eu estou entendendo a importância da gente criar autonomia, da gente não estar subjugada aos homens, né? A gente está aí nessa luta, mas a única possibilidade, porque não tem, assim, grandes possibilidades de princesas ali pra gente ver, não tem. Eu fui lá, vi esse filme que era o que tinha. E o único tá dizendo assim, ó, vai trabalhar que esse é o seu lugar, vai conquistar o que é teu. E as mulheres trazem muito isso para mim no consultório.
Eu estou focada na minha vida profissional, eu estou focada nos meus estudos, eu vou fazer mestrado, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu acredito que eu não vou conseguir constituir uma família. Esse lugar não é para mim. E vamos combinar que a autonomia, né, se a gente for pensar nas famílias, né, que são ali encabeçadas por mulheres e que as mulheres que sustentam essa família, né, e a maioria, como você falou, né, como você trouxe, das mulheres pretas, né, a maioria não, a maioria das mulheres que são mães solo são mulheres pretas. Autonomia não falta. Vamos combinar? Né? Que não falta mulheres trabalhadoras, não faltam mulheres autônomas, não faltam mulheres, né? Que assim, uma coisa também que eu fiquei pensando, né, é em relação, como você trouxe, a escolha, né? Uma coisa é a mulher escolher, quer saber? Eu escolho focar no meu trabalho, eu escolho focar na minha carreira acadêmica, porque é isso que eu estou afim, é isso que eu quero. Nesse momento é nisso que eu quero focar. Outra coisa é, bom, eu não tenho escolha. Se eu não focar nisso, se eu não focar na minha carreira acadêmica, né, e aí? Que vai ser? Então, é o quê? É o que me resta, né? Então, assim, não, né? Assim, não, e a Roberta, ela tá falando aqui do filme, né? Eu vi, fiquei mega frustrada. A Roberta Massou entrou. Mega frustrada com esse filme. Ela falou E aqui ela, antes também. Cadê? Minha mãe tem 76 anos, fala muito isso, que mulher tem que ser forte, tem que aguentar a traição dos maridos. Quanta coisa a mulher preta tem que aguentar, né? Na verdade, assim, as mulheres, de um modo geral, têm que aguentar. Mas aí o diferencial acaba sendo até um pouco dessa questão que você trouxe, tá, Manoel? Essa coisa da escolha. Mulheres são criadas não para escolher, para serem escolhidas. escolhidas. E numa sociedade que eu sou criada para ser escolhida, como fica a mulher preta que cresce acreditando que nunca vai ser escolhida? Porque a mulher cresce com aquele sonho, um dia eu vou ser escolhida, eu vou trabalhar num lugar legal, porque eu vou ser escolhida para aquela vaga, eu vou estar num casamento legal, porque eu vou ser escolhida. E quando você cresce acreditando e percebendo um movimento de não ser escolhida. As mulheres trazem muito essa dinâmica, assim, do quanto que isso é violento. Você tira a referência, né? E aquela coisa que você trouxe, do não pertencimento. Né? Se eu não pertenço ao que está colocado, onde é que eu estou? E você falou dos relacionamentos tóxicos, né? Então, e você falou do amor próprio. Muito difícil, inclusive, reconhecer, né? Essa mulher reconhecer que ela está num relacionamento tóxico ou reconhecer um abuso. O que é abuso? Se ela não tem ali, né? Ela não aprendeu o que é, né, ser amada, ser respeitada, ser valorizada, como é que ela vai reconhecer, né, o quanto que é difícil isso, né? Sim, sim. Eu lembrei agora te ouvindo de uma fala que eu sempre trago, que foi uma dessas falas que marcou assim, demais e me fez querer aprender mais, entender mais, porque é uma fala que me faz meio que questionar o que está posto, né? Uma mulher disse numa palestra, mulher preta, eu achava que eu passei a vida inteira achando que eu era tímida, mas eu cresci, né, me conheci e eu descobri que eu era silenciada. Então, essa fala me traz assim a importância
importância da gente questionar as verdades que a gente vai aceitando, que a gente vai internalizando, essas crenças limitantes, violentas, né? Como, por exemplo, para a mulher preta, você não é bonita, que a gente cresce ouvindo isso. Você não é bonita. O seu cabelo não é bom. O que é bom? O seu cabelo não é bom, porque ele não se enquadra no que a gente quer, no que a gente espera dele. Então, ele não é bom. Né? Então, são muitas inverdades que a gente vai ouvindo e cresce internalizando isso, e a gente precisa desconstruir isso. Assim. Só que há um caminho muito árduo. Né? Eu costumo falar com os meus clientes que uma coisa é você nadar numa piscina, a água está parada. Outra coisa é você nadar contra a maré. Né? Então, a gente está ali fazendo um trabalho para construir algo enquanto a maré está te dando, o mar está te dando vários caixotes. A Roberta está falando que é cansativo demais mesmo. Sim, ano passado foi terrível nesse sentido. A gente é muito potente, a gente tem criado muitas redes de encontro, de estar junto, de se dar suporte. A galera preta está procurando terapia, a galera está se encontrando, está estudando, está lendo, sabe? A gente tem buscado vários recursos de resistência, mas aí toda hora uma porrada de uma notícia. Que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo outro. Então, assim, aí eu já sabia. Eu já sabia, amanhã no consultório vai ser só isso. As minhas clientes já chegavam dilaceradas, chorando, porque aquilo ali cortou a pele delas de um nível, sabe? E o quanto que muitas das vezes aquele é um único espaço onde elas podem falar, e aí isso fala dessa solidão. Porque muitas das vezes eu estou num grupo de amigas com 10 mulheres brancas e eu já tentei falar, mas as pessoas não conseguiram entender. E muitas das vezes nem ouviram. Mas tem algumas pessoas que até tentam, mas às vezes não conseguem entender, porque é uma realidade muito distante. Por quê? Por causa disso que você trouxe. Porque a gente faz ser distante. Então a gente precisa se aproximar. Isso me diz respeito também. Sim. E você tem uma fala num dos vídeos que eu acho muito bonita, assim, quando você fala, né, de ser uma psicóloga, uma mulher preta, e que escuta mulheres pretas, né, e assim, e o quanto que é singular. Não existem todas as mulheres pretas como um grupo só e uma massa. Não é assim. Né? Então, o quanto que você tem também esse cuidado, que você fala do seu receio de atropelar, né? De passar por cima da dor dessa mulher, no anseio de querer, né, ajudar essa mulher, o medo que você tem de acabar atropelando, né? Então, assim, olha só que coisa maravilhosa isso, né? Assim, essa sensibilidade e o quanto que é difícil, né? Quando você fala dessa aproximação, né? E assim, de se aproximar da dor do outro e reconhecer que essa dor é do outro e ter um respeito enorme por essa dor, né? E não se colocar também como representante dessa dor e saber, eu entendo, eu sei do que você está falando. Não, essa é a dor do outro também, né? Exatamente. Assim, você é uma pessoa muito sensível, percebo muito isso em você, aliás, isso toca a gente. E você sabe que, na verdade, esse é um cuidado que todo mundo deveria ter, mas nós, psicólogos, precisamos ter, assim, de que cada pessoa que chega diante da gente é singular, né? Então, assim, a diferença quando se trata de uma pessoa preta é entender que ela já passou por vários lugares onde isso não foi reconhecido. Então, ela vai chegar
muito resistente, muito ferida, muito desacreditada de que alguém no mundo vai conseguir acolher. Então, para ela se abrir ali, já é muito difícil. Então, aquele cuidado que a gente tem que ter com qualquer cliente, quando a gente vai atender pessoas, né? E aí, hoje, o recorte é a mulher preta, mas a gente sabe que tem outros grupos que são massacrados, assim. Então, assim, a pessoa que está chegando, você pode ter certeza que ela já passou por vários espaços sem ser ouvida. Ela já passou por vários espaços e foi ridicularizada, e foi invisibilizada, foi deslegitimada. Então, esse cuidado a gente tem que ter com qualquer pessoa que chega para nós. Mas, neste caso, entender que aquela pessoa já chega desacreditada de que ela vai conseguir se sentir respeitada ali. Então, aquilo que tu já oferece para qualquer cliente, é meio que tem que ter uma cerejinha do bolo com essa pessoa, sabe? Tem que ser um cuidado muito especial, porque é muito difícil a gente estar o tempo todo tentando encontrar esperança em algum lugar e não conseguir. Então, muitas das vezes as pessoas desistem de buscar um espaço. Então, se ela teve a coragem de chegar até ali, é muito importante que ela consiga sentir que ela foi legitimada naquele espaço e cuidada, porque o cuidado não é algo comum para a mulher preta. Sim. É isso. Daí a super importância, né, da sensibilidade. Minha mãe está falando aqui que o som está um pouco baixo. Eu estou aqui quase com o estou engolindo o microfone. Será que é o meu? Porque eu nem de microfone tô. Será que é o meu? Eu estou te ouvindo super bem. Super bem. Talvez seja o meu microfone mesmo. Né? E assim, a gente já está chegando, né? Está se aproximando do fim. Né? Então, eu Passa queria rápido, deixar... né? Passa muito, muito, muito rápido. Assim, eu sempre dou indicações assim, e o quanto que é importante a gente poder olhar, né? Como eu falei das estatísticas, os dados, né? Dados da realidade, eles acabam dando uma demonstração ali concreta, né? Da desigualdade, o quanto que é importante a gente olhar para isso. Tem um trabalho que é do Ministério da Saúde e da UNB, né, da Universidade de Brasília, que é Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, de 2012 a 2016. É importante olhar, e também o Atlas da Violência já saiu de 2020, do IPEA. Né? Então, eles fizeram um estudo, né, a UNB fez, com apoio do Ministério da Saúde, falando sobre os fatores que aumentam o risco do suicídio. Então, o quanto que é importante a gente olhar, eu falei alguns, né, e aí eles trazem, né, esses fatores, porque assim, não existe causa do suicídio, não existe uma causa, né, como eu falei, mas existem fatores que aumentam, né, o risco do suicídio. O não lugar, né, que o quanto que a gente falou sobre isso, a ausência do sentimento de pertença, o sentimento de inferioridade, o sentimento de rejeição, negligência, maus tratos, abusos, inadequação, inadaptação, sentimento de incapacidade, solidão, isolamento social, não aceitação da identidade racial, sexual e afetiva, de gênero e de classe social. E tem um vídeo seu super importante falando, né, sobre esse seu renascimento, né, quando você começa a se abrir para uma identidade negra, né, e se descobre, né, como mulher preta, é super bonito, né? Quando você foi falando, me doeu aqui, porque parece que está falando das mulheres pretas. Então, assim, eu sei que não é uma realidade só nossa, como eu vim dizendo, assim,
quando a gente levanta esse debate, a gente não está querendo dizer que as outras pessoas não sofrem, muito pelo contrário, né? Enquanto profissional da saúde e da assistência, eu estou o tempo todo tentando também olhar macro, né? Assim, a gente precisa se pensar enquanto sociedade, né? Não é só um grupo que sofre, mas eu acabei buscando me debruçar sobre esse grupo quando, primeiro, me identifico, né? Faço parte dele, tenho uma vivência pessoal, e segundo, por perceber que, infelizmente, a realidade ainda hoje é que se as mulheres pretas não falarem disso, outras pessoas não vão falar disso. Né? Então, é um intuito de dar visibilidade mesmo, porque senão vai continuar no apagamento. E aí você foi falando, assim, escrevendo, dói porque são características que eu vejo nas minhas clientes, são características que eu vejo nas mulheres da minha família, são algumas características nas quais eu me identifico em algum aspecto, ou já me identifiquei em outras fases, porque, assim, de fato, como você falou, venho buscando essa identidade, venho buscando me fortalecer, venho buscando estar entre grupos de mulheres, onde a gente se identifica e a gente se levanta, né? Venho buscando ler, né? Porque como a gente não recebe as referências, né? A gente cresce a partir do olhar do outro, que é um olhar racista, então o que a gente aprende sobre a gente é muito ruim. Por isso o auto-ódio. Então a gente vai buscando as nossas referências para ter um olhar positivo sobre quem somos e assim construir o auto-amor. Então eu venho nessa busca e faço terapia já há algum tempo, né? A minha terapeuta tem me ajudado bastante nisso. Então, assim, mas e quem não está nessa trajetória, até porque para muitas pessoas ainda o que chega é que a gente vive numa democracia racial e que no Brasil não tem racismo. Então, muitas pessoas ainda doem sem saber de onde vem a dor. Passam por coisas sem saber o que fazer com aquilo. Né? Então, todo esse processo aí estou buscando, sim, mas a gente precisa continuar caminhando porque muita gente ainda não teve acesso à informação, não tem acesso a recursos e, e fica ainda mais vulnerável. Sim. E o quanto, né, que existe uma estrutura não só, né, de um racismo, que é um racismo estrutural, mas também de uma sociedade machista. Né? Então a mulher aprende que a mulher é inimiga da outra, que não se pode confiar em mulher. Né? Mulheres não são amigas, não são confiáveis. Né? Então, e o quanto que a gente se fortalece nas redes, o quanto que a gente se fortalece quando a gente se une. Né? Na live da semana passada foi sobre empreendedorismo feminino, né? E o quanto que a gente cresce juntas, né? Aqui a Roberta está falando, o pior é escutar isso de pessoas pretas, tem que respirar fundo, nossa. Existe um mecanismo chamado negação, né? Eu acho que quando fica muito, né? Quando fica muito doloroso de olhar, quando fica muito doloroso de enxergar, a gente nega, né? Então, aqui a Robertinha está falando, ótima live. Oi, Robertinha. Que legal, que legal. E chegamos ao final da nossa live. Meu Deus, como passou rápido. Acabou. Acabou que não deu tempo de falar o texto, vai ficar para a próxima. Não. Não, me recuso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar, próxima semana vai ter série nova de lives, né? Em abril o tema vai ser Renascendo das Cinzas. Eu acho que a gente já fez uma abertura aqui, né? A gente já falou muito. E quando você fala em nadar contra a correnteza, eu fiquei pensando na força que isso dá, né? E o quanto que isso cria de músculo, de força, de resistência também, né?
Então, semana que vem vai ser com a Bárbara Valentim falando sobre a nossa, né, capacidade de renascer, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo e o quanto que a gente precisa, né, e como você falou, né, Dai, assim, a cada semana uma pancada diferente, a cada dia uma pancada diferente, e a gente precisando se adaptar, né, porque a nossa realidade, o mundo presumido foi embora, né. Aqui, Dai, fala do grupo terapêutico. Eu falei no início, a gente vai começar terça-feira à noite um grupo para mulheres pretas. Aí dá uma olhadinha no meu perfil, no perfil da Roberta, que está aí, e divulguem, gente. Sim. E agora, o seu texto maravilhoso. Não, me recuso a encerrar a live sem o seu texto. Como assim? Vai dar tempo! Ele está derrubando mais, não, né? Não está derrubando mais, não. E curioso que eu escolhi o texto que justamente traz essa força também, né? Porque eu acho importante a gente falar da dor para legitimar, mas fundamental falar da nossa potência, da nossa coragem, da nossa beleza. Então, vou ler aqui, tá, gente? Que eu não tenho de cor. Por favor. Te vejo desenergizada, tentando entender o seu lugar de fala. Te vejo assim meio engasgada, tentando lidar, mesmo estando cansada. Te vejo muito machucada, curando feridas enquanto se cala. Te vejo buscando recursos que nunca te deram, mas você criou. Te vejo tentando ser forte em um mundo hostil que te faz sentir dor. Te vejo não sendo cuidada e normalizando a falta de amor. Te vejo nem sempre acolhida e não sabendo do seu valor. Te vejo encontrar sua história que o racismo um dia apagou. Te vejo se fortalecendo, reconhecendo o que te sufocou. Te vejo fazer um caminho, lembrando de tudo pelo que passou. Te vejo viver um processo, através do qual você se encontrou. Te vejo encontrando seus pares, buscando força e identificação. Te vejo ocupando lugares que me despertam admiração. Te vejo construindo afetos, formando redes de proteção. Te vejo aprendendo auto-amor e se libertando dessa prisão. Ah, que linda! Eu escrevi esse texto inspirada nas minhas clientes e nas mulheres pretas que eu tenho encontrado e me fortalecendo nesse caminho. E é isso que eu estou tentando construir junto com elas. E com você também aqui. Bah, que linda, linda. Gratidão, que coisa boa de ter você aqui, de ouvir você falar. E que bom poder reunir as nossas redes aqui também, né? A Roberta está falando, a Bárbara maravilhosa também, que bom, mulherada toda se encontrando. Legal. Coisa boa, esse grupo lindo aqui. Eu agradeço demais o convite. Eu realmente fiquei muito feliz, assim, eu já indiquei suas lives, eu mandei assim, para vários grupos, porque eu gosto muito do seu posicionamento, eu gosto muito da energia também. Gente, eu ligo muito para essa coisa, sabe? Energia. Então, eu gosto muito da energia que eu sinto aqui. Então, quando você me convidou, eu nem pensei. Olha que eu tava numa coisa de, vou dar um tempo de live. Tô falando, vamos embora. Eba! Dá tempo depois. Então, obrigada, Emanuele. Eu que agradeço muito a você e a todo mundo que participou, que está aqui com a gente também. Que lindeza, que bom, que bom. Obrigada, gente. Beijo, beijo para todos. Boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Isso, adorei esse tema, hein? Não vou perder. Eba! Tchau, gente. Beijos, beijos. Tchau.